esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil. Festa de São Pedro e São Paulo. Ontem eu falei de São Paulo, hoje eu vou falar de São Pedro. Ontem eu falei mais de São Paulo, quem não assistiu, assista, está no YouTube. Então hoje vai ser mais de São Pedro. Mateus 16, 13 a 19. É muito importante ler a palavra de Deus, é importante escutar também. A fé entra pelo ouvido, mas é bom ler, meditar, que Deus vai revelando para a gente as coisas. Quanto mais lê, mais Ele revela. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciado, sempre digo isso, né? Na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Se não acreditar, não acontece nada. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, era uma cidade lá. Cesareia por quê? Porque a região estava dominada por César, o imperador romano. Tinha vários locais, né, dedicados a ele, ao César. Cesareia, César. E Filipe era o nome comum da época lá. Não era nome hebraico, não. Nome grego. Filipos. Foi um imperador também, esse Filipe. Depois vieram os romanos. Por bem, o lago de Genezaré, né, também era dedicado ao imperador.
Nessa região, nessa cidade, Jesus estava com um discípulo. Vocês são discípulos hoje de Jesus, né? Discípulo é aquele que segue Jesus, ou então procura seguir, quer seguir. Se quer seguir, se está tentando seguir, pronto, né? O problema é que hoje tem muita gente que é só ouvinte, né? Tem o ouvinte e tem o discípulo. O discípulo segue Jesus, o ouvinte fica só escutando, né? Nossa missão não é ser ouvinte, não, é ser discípulo. Porque se ouvir e não praticar, no céu não entra, não. Nosso Senhor quem disse. Ele pergunta aos discípulos. Primeira pergunta, fazer duas. Quem dizem os homens ser o filho do homem? O filho do homem era ele. É uma profecia de Daniel 7, 13, 14. Pode ler. Fala do final dos tempos, do filho do homem, de Deus Altíssimo. Esse filho do homem, que é Deus também, ele vai julgar. É Jesus, ele vai julgar no final dos tempos, né? Já está julgando, na verdade. Ele já está julgando. Se você abrir os olhos, você vai ver. Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que é que estão falando de mim? Pronto, é isso que ele perguntou. O que é que estão dizendo de mim por aí? Né? Às vezes eu pergunto aqui, o que é que o pessoal está falando do padre, né? Uns falam bem, outros falam mal. É igual você falar, né? Pode falar. Jesus fez a mesma pergunta. O que estão falando de mim? Ele disse: é bom dizer, viu? A verdade tem que ser dita, né? Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou algum dos profetas. Ou seja, o povo não sabia de nada. Jesus não é nem João Batista, nem Elias, nem Jeremias, nem somente um profeta. É profeta também, mas não é só profeta, não. O povo estava enganado. Hoje também está. Hoje a maioria do povo está enganado. O povo se engana, viu? Naquela época se enganou também. João Batista por quê? Porque eles achavam que Jesus era João Batista que tinha sido morto e voltou. Hoje tem gente aí que acredita que morto volta. Morto não volta não, nunca vi morto voltar. Como é que volta? Né? Morreu, morreu. Se voltou não é morto, é vivo. Cuidado aí que eu não sei qual é o vivo que você está vendo não, porque morto mesmo não volta. Não volta de jeito nenhum. A gente nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez e ressuscita para o céu, para o purgatório, para o inferno. Para cá, só se Deus fizer um milagre, né? Senão. A pessoa, no dia da minha morte, botar um caixão bem aqui na frente, eu deitado direitinho e eu me levantar? Fica ninguém nessa igreja, né? Só canela correndo, né? Não volta. Mas eles achavam que João Batista tinha voltado. Olha que confusão, né? Outros que és Elias. Por que Elias? No Antigo Testamento só tem dois que não morreram: Enoque e Elias. Os dois vivos foram para o céu. Enoque está no livro do Gênesis. Elias está em 2 Reis 1, capítulo 1. A minha tese doutoral é sobre Elias. Se quiser ler, pode ler, está na internet. E também porque Elias tinha multiplicado a farinha de uma viúva, Jesus multiplicou o pão. Elias tinha ressuscitado o filho da viúva, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, Lucas 7. Então, o que Elias fez, Jesus fez muito mais. Elias fez 2 milagres, né? Jesus fez muito mais. Mas eles achavam que era Elias por isso, que era muito parecido. Aquilo que Elias tinha feito, Jesus fez. Aí confundiam Jesus com Elias. Jeremias, um grande profeta.
também do Antigo Testamento, ele anunciou a destruição de Jerusalém. A cidade estava pecando muito, pecado de idolatria. Hoje também tem esse pecado, hoje tem até mais. Aí ele começou a andar pelas ruas da cidade e dizer: essa cidade aqui vai ser destruída, não vai ficar ninguém aqui não. Que foi que disseram dele? Esse bicho é doido. Prenderam, botaram dentro de um poço. O rei da época acreditou, mandou dar um pedaço de pão para ele, mas não tirou ele. No ano 586 a cidade foi sitiada, destruída, morreu quase todo mundo. E aí? Quem é que estava com a razão? Ele. E ele se salvou. E o povo que chamou de doido, ele de doido, a maioria morreu. Profeta Jesus mas é muito mais do que profeta. Então a pergunta é essa: o que estão dizendo de mim? Que é João Batista, que é Elias, Jeremias ou um dos profetas? Jesus ficou satisfeito com a resposta? Não. Aí ele continuou perguntando: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Primeiro perguntou o povo, agora perguntou para eles. Eu estou perguntando para vocês: quem é Jesus? É a pergunta que ele fez. Essa pergunta ele faz para qualquer um, para todos nós, para cada um. Vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu. Se vocês prestarem atenção, só Pedro fala, né? A maioria das vezes é ele. Ele era o mais afoito. Aqui o Evangelho chama ele de Simão Pedro. O nome dele não era Simão Pedro, o nome dele era Simão, Shimeon, hebraico. Pedro, nome grego. Que nem nome era, porque Pedro vem de pedra, Petros. E Jesus disse que ele vai ser a pedra. Só que Jesus não falava grego, falava em aramaico, falou Kefas. Traduzido para o grego, Petras, Pedro. Pedro não era nome próprio. Ninguém chama ninguém de pedra. Tem alguma pedra aqui? Tem algum Pedro? Tem, quer ver? Ali, né? Mas Pedro veio de pedra, né? Não era nome próprio, se tornou por causa dele. O nome dele era Simão, filho de Jonas. Shimeon ben Yehoná. É o nome hebraico. Eles não tinham sobrenome não. O sobrenome era fulano, filho de fulano. Se eu fosse judeu, o meu seria Fernando, filho de Hélio. Meu pai era Hélio, né? Pronto, era assim o nome. Tá certo? Então, Simão Pedro, que era só Simão, respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Muito bem, é isso mesmo. É o Messias, o Cristo, mas o reino dele não é desse mundo. O reino dele começa aqui, mas não é daqui. Por isso, cuidado para não se apegar a isso aqui, viu? Vocês já pensaram por que as pessoas têm tanto medo da morte? Por que é que tem tanto medo da morte? Já pensaram? Porque são apegadas à vida aqui. É tudo apegado. Porque se pensar que a vida depois daqui é melhor, não estou mandando ninguém se matar não, viu? Vamos ficar bem claro essa história, que não estou mandando ninguém se matar não. Mas se pensar que a vida depois daqui é melhor do que aqui, e se você viver na graça de Deus, você não vai ter medo da morte não. Tem medo é porque alguma coisa não está funcionando na sua fé. E também quando uma pessoa morre também, por que sofre tanto? É porque eu gostava muito. Sim, não, é porque você é apegado. A gente se apega. Mas se você pensar que aquela pessoa que morreu, se ela viveu mesmo na graça de Deus, ela está com Deus, você vai chorar para quê? Se ela está melhor do que nós. Meu pai morreu em 95
eu tinha 33 anos, ia fazer 34, certamente o dia da morte, 20 de março, foi difícil. No dia seguinte eu estava bem tranquilo. Cada vez que eu penso nele, eu fico feliz. Não tenho tristeza não. Porque o homem bom viveu para a família. Se ele não está no céu, eu estou lascado, né? Sou pior do que ele, né? Eu fico feliz, né? Que ele está rezando por mim, espero, né? Pois bem, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo e Deus vivo. A me responder uma coisa: Pedro tinha estudo para dizer isso? Tinha? Não. Tinha conhecimento para dizer isso? Não. Como é que ele disse? Foi uma revelação de Deus. Jesus vai dizer, foi Deus, foi o Pai quem te revelou. Foi o Pai, né? Porque Simão Pedro mesmo não tinha estudo, não tinha, né? Não sabia não. E logo depois desse evangelho aqui, né? Jesus vai dizer para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai. Foi a revelação do Pai para Pedro. E nessa hora Jesus entendeu que Pedro ia ser o Papa. Por quê? Porque Deus escolheu Pedro agora, nesse momento. Pedro foi escolhido para ser Papa agora, nessa leitura. Por isso que é muito importante. Na hora que ele respondeu, Jesus disse: é isso. É isso. Foi ele mesmo. E logo depois daqui, dessa leitura, Jesus anuncia que vai morrer. Jesus dizia a verdade para eles, né? Que foi que Pedro disse? Pedro disse para Jesus: Deus não permita, Senhor, que isso aconteça. Jesus olha para ele e diz: sai daqui, Satanás. Chamou Pedro de Satanás logo depois disso aqui. Que Pedro estava se colocando entre Jesus e a vontade do... Não que o Pai quisesse que Jesus morresse, mas o Pai sabia que Jesus ia morrer, e Jesus morrendo não salvou. Pronto, tinha que morrer, acabou. Portanto, cuidado também com o que a gente disse. Mas isso aqui não, isso aqui ele disse direitinho, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão. Feliz, Jesus chama ele de feliz. Essa palavra só vai aparecer nas bem-aventuranças. Feliz os pobres de espírito, feliz os mansos, feliz os, né, misericordiosos. É uma bem-aventurança para Pedro, preste bem atenção. E além da bem-aventurança, onde é que aparece esse feliz? Onde é? Na Bíblia? Foi que o anjo disse para Nossa Senhora: feliz és tu entre as... Só ela, Pedro e as bem-aventuranças. Mas não tem outro canto não? Tem não. Primeiro Maria, né? Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. A igreja hoje está em crise. Eu prometi que não ia dizer, agora eu vou dizer. Sabe por quê? Porque em vez de escutar o Pai, muitas vezes está escutando os seres humanos. Está escutando razões humanas só. Muita gente na igreja. Em vez de fazer como Pedro, se abrir para escutar o Pai, quando a igreja escuta o Pai, ela não erra não. Mas se ela vai se basear nos seres humanos, o que é que tem um ser humano para guiar a igreja? Nada. Nada. Está aí essas leis humanas aí do governo daqui, dos governos do mundo todo, né? A igreja, Jesus disse que o casamento é indissolúvel, aí as leis humanas criam o divórcio. Jesus disse que casamento é entre homem e mulher, aí estão criando outra lei. Lei humana. O aborto é uma lei humana, eutanásia é outra lei humana.
já estão querendo e estão legalizando a droga. Então, se a gente se basear por lei humana, por um ser humano, o buraco é bem pertinho. Vai cair. Cair não, já caíram já. Então, o que a gente deve fazer, e a igreja também, primeira igreja, é se abrir para a revelação do Pai, e não para a revelação de um ser humano. Que essas leis aí, tu diz, são leis humanas. O Brasil tem um bocado dessas leis. Nenhuma vale. Tudo é contra a lei de Deus. Por isso eu te digo, aí Jesus continua, que tu és Pedro. Agora chamar de Simão não, chama de Pedro, porque vai chamar de pedra, porque ele é a pedra sobre a qual Jesus vai construir a igreja. Pedro é a pedra. Na verdade não é Pedro que é a pedra não, a pedra é Cristo mesmo. E se Pedro, que é pedra, se afastar de Cristo, ele vai cair. Se a igreja se afastar de Cristo, a pedra mesmo é Cristo, aí essa igreja vai cair, vai pecar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Aqui que começa o papado, é aqui nessa leitura, porque tem muita igreja que diz que esse negócio de papa é invenção. Esse povo não sabe ler não, pelo amor de Deus. Está escrito aqui: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Vamos repetir? Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quantas igrejas? Segundo o texto, construirei a minha igreja. Não forem as minhas igrejas, só tem uma igreja. Qual é? Essa daqui. Não é porque é mais santa, não é isso não, porque Deus quis, foi só isso. As outras são igrejas? São não. Segundo esse texto aqui, são não. São o quê? Comunidades. Mas a igreja mesmo só tem uma. Essa aqui, que vem daqui e que tem o Papa, porque Jesus quis. Está claro ou não está? Para mim é tão claro esse texto que eu não consigo entender de outro jeito não. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Só tem uma igreja, ó. Continua. E o poder do inferno nunca poderá vencer. O inferno, o cão, não vai vencer a igreja católica. Quando eu falo igreja, só é uma, católica. O inferno não vai vencer. Teve um papa aí no ano 70, pelos anos 70, o nome dele é Paulo VI, hoje é santo, São Paulo VI. Lá nos anos 70, onde você não era nem nascido, eu já tinha 10 anos, né? O Paulo VI disse assim: as portas do inferno, o fumo de Satanás está entrando na igreja. Falou desse jeito: o fumaça de Satanás está entrando na igreja. Paulo VI não é mais fumaça não, é fogo mesmo. É fogareiro já dentro da igreja. Não é mais só fumo não, não é mais só fumaça não. Entrou mesmo. Só que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Já entrou? Já. Muita coisa aí que não devia ter entrado. Vai vencer? O poder do inferno nunca poderá vencer. Não vai vencer. Pronto. Por isso, esse povo que quer muita mudança na igreja, é bom prestar atenção à palavra de Deus. Ninguém pode mudar nada contra a palavra de Deus, não. Esses modismos aí que estão querendo botar dentro da igreja, o mundo já tem, estão querendo botar dentro da... Não vai vencer, não vai vingar não na igreja. Porque eu me basei nesse versículo aqui, ó. O poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Pronto. Minha fé é essa aqui. A minha fé é essa aqui. A minha fé só tem uma igreja.
Nem discute, não. Tem não, só tem um. Papa é nosso, ele que deu. As outras igrejas vieram depois, tudinho. Não é nem igreja, é comunidade. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Você sabe o que significa chave na Bíblia? Quem sabe? Chave significa autoridade, poder. Depois de escolher, deu ao Papa Pedro o poder de ligar e desligar, de perdoar e não perdoar, de mandar para o céu ou mandar para outro canto. Quem tem esse poder? Só a Igreja Católica. Por isso que eu não tenho que temer esses governos, nem do Brasil, nem canto nenhum, porque o poder mesmo não é esse não é de fazer essas leis, não é nem de matar. Quer matar? Mata. Mas o poder de levar para o céu ou para o inferno, só a igreja tem, acabou. Mata esse corpo, e daí? Pode matar, eu estou na missão, Maria me tira do purgatório, eu vou direto para o céu. Pronto. O poder de mandar para o céu, para o inferno, só a igreja tem, governo nenhum tem. Por isso que eu não tenho medo desses governos. Nem você tem que ter medo de ninguém. Falei do medo, né? Não tem que ter, porque poder mesmo quem tem é Deus, de mandar para o céu ou para o inferno. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Muito bem. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Não quer dizer que tudo aquilo que o Papa fala é infalível, não. É não. Mas, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Tem uma expressão em latim chamada ex cátedra. Significa da cadeira. Esse curso que eu fiz em Roma, eu tive que estudar 12 línguas, por isso que eu sou linguarudo, por isso que eu falo demais. Uma delas o latim. Então, ex cátedra quer dizer da cátedra, da cadeira. Toda vez que o Papa disser, ele não disse ainda não, nem esse, desde Paulo VI, nenhum Papa disse até agora. Acho que o último que disse foi Pio X, um desses Pio aí, não sei não vou afirmar não. De Paulo VI para cá, nenhum falou. No dia que Francisco disser, o que eu estou dizendo é ex cátedra, e ele vai falar assim, do jeito que eu estou dizendo, em latim mesmo, o que eu estou dizendo é, o que ele disser ex cátedra, ele é infalível, ele não erra não. Por isso tem que rezar muito por ele. Ele não erra quando ele fala isso. Nunca falou até agora. Escreveu carta, João Paulo escreveu, Bento escreveu, Francisco escreveu, mas nenhuma falou ex cátedra. No dia que ele disse alguma coisa assim, é infalível, ele não erra. E você tem que seguir, tem que acreditar. Assim os dogmas da Igreja Católica, os dogmas. Todo dogma da igreja é infalível. Maria nasceu sem pecado, é dogma. Você pode não acreditar? Não, você tem que acreditar. É dogma de fé. Se não acreditar, não vai para o céu. Isso aqui é teologia. Não sei se entenderam. Entenderam? Deu para entender ou não? Parece que não. Foi? Então, se o Papa disser, o que eu vou dizer aqui, já apareceu na televisão, né? Opa, mensagem do Papa, O que eu estou dizendo é ex cátedra, pronto. O que ele vai dizer, você tem que acreditar. Ele não erra não, ele é infalível. E essa infalibilidade vem daqui desse texto também. Você vê como esse texto é rico. Só nós, Igreja Católica, temos o Papa. Isso confere unidade. Eu não estou dizendo que nós somos mais santos que ninguém, não. Pode até ser pior. Mas nós, a única igreja que vem daqui é essa, católica. Que Jesus deu o Papa foi essa. Que deu autoridade de mandar para o céu, para o inferno, é essa igreja aqui. Nenhuma outra tem, não. E que o Papa, quando ele fala
ex cátedra, ele é infalível? É. Ele erra? Erra não. Uma coisa é a opinião pessoal, todos eles têm a opinião pessoal. Opinião pessoal não quer dizer que é infalível, mas se ele disser que aquilo que ele está dizendo é ex cátedra, ele é infalível. Essa é a nossa fé católica, por isso que eu estou explicando. Bom, eu vou terminar com a carta de Paulo, vou pegar só um versículo, não fica muito longo. É a carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo dele. Paulo fez de Timóteo um bispo. No começo não é como hoje não, hoje só quem pode fazer bispo mesmo é o Papa, escolher os bispos. Na época não era assim não. Por exemplo, Paulo tinha uma pessoa que estava com ele impunha as mãos e fazia bispo. Pronto, era assim. A igreja estava começando, tinha que ser assim. Pedro mandava na igreja de Roma, Paulo mandava na missão e Tiago mandava em Jerusalém. A igreja funcionava assim, no começo. Aqui ele escreve para esse Timóteo: caríssimo, ele está preso e vai morrer, quando ele escreveu isso aqui. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Estava para morrer, ia ser decapitado. Aproxima-se o momento da minha partida. Então, ele está escrevendo tranquilo da morte dele, né? Combati o bom combate. Aqui serve para nós. A nossa vida é um combate contra o mal e o inferno e o Satanás. Completei a corrida. Na época dele tinha esse negócio de corrida, não essas corridas de carro não, né? De carruagem, de biga, não sei o que, tinha o circo romano, né? Ele está falando uma linguagem da época dele. Completei a corrida, guardei a fé. Pronto. O mais importante é isso aqui. O que nós temos que fazer no combate daqui, que a vida é um combate, né? É guardar a fé. O que eu quero, antes de Jesus voltar, ou na hora que eu for, é que eu tenha guardado a fé. Pronto, se eu guardei a fé, eu estou bem. Como é que eu guardo a fé? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, esmola, leitura da palavra. É assim. Missa ao domingo. Como é que vai guardar a fé se não vem a missa? Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Se eu guardar a fé, eu vou receber essa coroa da justiça, que quer dizer o quê? Ressurreição. Se eu guardar a fé, eu vou ressuscitar. Oi, bem, irmãos. Sei que vocês queriam ficar a noite toda conversando, mas vamos parar. Pedro e Paulo. Ontem eu falei de Paulo, hoje falei mais de Pedro. As duas colunas da igreja. Sabe como é que eles morreram? Um crucificado, cabeça para baixo, né? O outro decapitado. Como é que você quer morrer? Escolha. Eu já escolhi a minha. Eu não vou dizer não, porque vocês vão ficar querendo saber. Vou dizer não, viu? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe Maria Santíssima.